Olá, tudo bom? Espero que o áudio esteja bom. Sempre vou estar perguntando aí porque sempre há uma polêmica em cima do seu áudio. Meus irmãos, hoje eu vou estar falando de um assunto sobre ataques espirituais, tá? Sobre feitiços, sobre trabalhos feitos. Algumas pessoas têm me perguntado, elas não conseguem entender como o cônjuge ele era de um jeito e ele se transformou de outro jeito, né? A gente sabe muito bem que a Bíblia fala sobre ataques, né, espirituais do mal, que existem forças malignas, que existem certos demônios que só saem com jejum e oração, tá? Mas eu quero que você seja maduro o suficiente para poder entender isso. Tem muitas pessoas que abrem a boca e diz: "Ah, mas você espiritualiza tudo. Tudo é espiritual para você. Tudo é algo muito suspeito." Eu não fico discutindo, tá? Não fico discutindo, porque o que eu conheço, de onde eu vim, eu sei que existe uma força negativa, que existe, sim, é, é possível que são feitos trabalhos, tá? Para poder destruir casamentos. Eu tenho 23 anos de evangelho, tá? Em 1998 para 1999 foi onde eu ouvi Deus me chamando e então confessei como Senhor e Salvador, tá? Isso é meu, foi eu, tá? A minha relação com Deus iniciou nesse momento, tá? E daí então eu fui para a igreja e tudo, e não tô chamando ninguém aqui para ir para a igreja. Vou estar sempre falando isso para que não mande comentários, né? Ah, mas você tem para acontecer isso precisa estar dentro da igreja? Eu não estou falando nada disso. Cada um vai ter a sua intimidade. É por isso que eu falo tanto sobre a restauração pessoal, porque é ali que as coisas acontecem. Eu não posso falar para você se vai ser, se não vai ser, o que vai acontecer, como tem muitos lugares que dizem, né? Dá tantos passos para isso, né? Os sinais que vão acontecer assim. Não, pelo contrário, eu coloco em vídeos meus falando para você que você precisa ter um relacionamento com Deus, que você precisa acessar o reino de Deus, que você precisa conhecer a Deus, que você precisa ter essa intimidade com Deus, e a sua intimidade faz com que as coisas comecem a fluir de uma forma totalmente diferente, tá? A aceleração da sua restauração, ela acontece de uma forma mais rápida, né? A aceleração, quando você começa a ajudar outras pessoas, tá? E eu, por exemplo, eu tô chamando um rapaz para trabalhar comigo que ele tá vendendo o amendoim no sinal. Então eu fui, parei hoje, no dia de hoje, tá? Eu acho que é dia 5, tá? Se não é dia 5 hoje é dia 6, eu não me recordo muito bem. Mas no dia de hoje eu fui e convidei ele, chamei ele para trabalhar. Estou contratando ele para trabalhar comigo. Porque eu olhei para ele e vi que é um menino, parei, gastei um tempo, conversei com ele. Então, assim, eu estou ajudando, mas de onde é esse menino? Não sei, Deus falou comigo, eu vi, sentei com ele, conversei, vi que era um menino da igreja, né? E estava vendendo bala no sinal. Então ele já vai começar a trabalhar comigo. Então Deus vai direcionando para você estar aí ajudando. E outras coisas vão acelerando. Então, assim, o que eu tenho falado o tempo todo é em relação a isso. Agora, algumas pessoas estão me perguntando em relação a. Mas o meu marido mudou, a minha esposa mudou, tá? Parece ser um trabalho feito, parece ser. Olha, eu digo para você que na grande maioria das vezes, sim, é algo que é feito não para acabar com o seu casamento, tá? Não para acabar com o seu casamento, mas para poder afetar uma pessoa para que então há essa ruptura. Geralmente vou colocar mais pelos homens.
Dentro da sua casa, o clima ele já não começa, ele já não está muito bom. Ele começa a desandar, vamos dizer assim. E pela falta de sabedoria do homem e a falta de sabedoria da mulher, porque não param, não conversam, não fazem perguntas, as coisas vão levando, vão, como diz o grande ditado, vão empurrando com a barriga. Só que você está fazendo algo, ele também está fazendo algo. O mundo espiritual ele não para. Os demônios eles têm uma finalidade realmente de terminar, de acabar com famílias, tá? De acabar com as famílias. E aí as coisas começam a acontecer. Ah, mas eu nunca vi essa pessoa que tá com o meu marido e ela fez macumba para mim. Não, talvez não. Talvez uma outra pessoa, através de uma palavra, através de uma inveja, através de um sentimento, tá? Ela começou a olhar para sua casa de uma forma diferente. Nem sempre foi destinado para aquilo. Mas as coisas começam a acontecer dentro de casa. O problema, a legalidade começa a ser dada dentro de casa. As famosas brechas começam a ser dadas dentro de casa. Então a mulher deixa de fazer alguma coisa, o homem deixa de fazer alguma coisa e vai se deteriorando aquela relação. E aí, se tratando do homem, que a tendência é maior dele ir embora, ele vai enxergar na rua, não porque ele quer enxergar, não porque ele começou a procurar, mas por quê? Porque a sua casa já está bagunçada espiritualmente. Então ele começa, através de forças malignas, colocar uma outra opção, uma opção diferente, tá? Uma pessoa que é compreensiva, que ouve ele falar, que tem um perfume diferente, que ri quando ele fala uma besteira e você já não consegue mais suportar como esposa. Só que ela tá buscando alguma coisa, tá? E na grande maioria é ser sustentada, é arrumar mais dinheiro, é mais dinheiro que elas querem, tá? Essas pessoas que viram amante, que são amantes, elas já estão sob o domínio, tá? De forças do mal. Porque como pode uma pessoa estar sabendo que o homem é casado, que a mulher é casada, e ela vai se envolver com aquilo, sabendo que aquilo vai acabar com uma família? Então, você vê que é uma força negativa. Então, ela passa a ter um relacionamento com esse homem, no trabalho, no ônibus, começa a ter, e eles passam a ter um caso do lado de fora. Aí é onde entra o problema, porque ela experimenta e ela não quer perder. E aí ela entra fazendo as amarrações, aonde você vê espalhado pelos muros, né? Faço amarrações, amor, trago o seu amor de volta, isso, tudo isso daí. Por que eu estou falando? Porque eu passei durante muitos anos dentro de dois lugares, tá? Um foi o candomblé e o outro foi uma seita de bruxaria. Nesses dois lugares, de 100% das pessoas que iam lá, 90% era mulheres buscando um trabalho para poder pegar o homem da outra. Porque ela já estava tendo um relacionamento com esse homem e então ela queria, porque ele não quer de volta. Porque aquela que fica, hoje eu posso dizer que a que fica, Deus gera no coração dela a vontade de restaurar o seu casamento. Então, eu não conseguia entender porque era tantas macumbas, macumbas e macumbas e trabalhos e feitiços que eram feitos para poder prender aquele homem ali. Porque do outro lado existe uma esposa, existe um esposo que está orando, que está jejuando, que está batalhando espiritualmente, para que aquele que foi, que está enfeitiçado, está sobre a ação do mal, está sobre a ação do mal. Aquele que foi, ele não fique lá, que ele volte para casa. Então há duas forças lutando. A força de Deus gerando no seu coração, aonde gera esse grande mover que a gente está fazendo,
tá? Em busca da restauração de casamento, para que Deus possa restaurar essas famílias, trazer esse homem para casa, trazer essa mulher para casa. Mas existe do outro lado uma grande força maligna, uma oposição, fazendo com que ele não volte. Por que ele não volte? E aí você percebe que o cônjuge ele fica numa dúvida se ele fica lá, se ele vem para casa, se ele fica lá. Por quê? São duas forças, tá? A de Deus trazendo ele para dentro de casa novamente, fazendo a restauração da vida dele, mas a força do mal fazendo com que ele permaneça lá. E quanto mais ele permanece no mundão, na farra, na bebida, tá? Essa é a atitude, esse é o comportamento do mal, esse é o comportamento do inferno, apresentar para ele, tá, aquilo que ele não tinha em casa. E é realmente, ele não vai ter bagunça em casa. Né? Ele não vai ter bagunça. Em casa ele vai ter uma família, vai ter uma esposa, ele vai ter filhos. E na rua o diabo apresenta de que forma para ele? Apresenta mulheres, apresenta bebida, apresenta homens, apresenta bebida, apresenta baladona. E em casa ele não tem isso. Então ele não tem compromisso de chegar em casa, ela não tem compromisso de chegar em casa. Muitos estão virados, utilizam drogas, têm as suas orgias sexuais, fazem o que fazem. Isso para a carne é uma coisa de louco. Isso para a carne é uma coisa de louco. Então, hoje eu vejo porque muitas coisas não aconteciam, não conseguiam acontecer. Durava, permanecia uma luta. A amante ficava gastando, e olha que gasta muito dinheiro, principalmente quando se trata de pessoas que querem aproveitar, então arrancam mais dinheiro ainda dela e fazem trabalhos e trabalhos e trabalhos e mais trabalhos. E eu vi assim, muitas vezes aquele homem não ficando com aquela amante, ele retornando para casa, tá? Existe essa parte, tá? Sobre feitiços, sobre trabalhos, e existe uma força, tá? Que realmente ela atua, já é algo mais poderoso, que atua para a família não ser restaurada. E às vezes volta para casa o marido, mas a mulher que ficou, o homem que ficou, ele só está preocupado com o cônjuge e esquece de manter sobre cobertura espiritual os filhos. E esquece de manter sobre cobertura espiritual a sua própria vida, porque só quer a restauração do casamento. E aí entra o problema, porque às vezes a pessoa está tão desgastada, aquele que ficou, que cai adoecido. Às vezes o filho está tão perdido porque uma separação causa um transtorno muito, muito grande dentro de uma família, que aquele filho acaba caindo no laço de algum demônio, vamos dizer assim, de Satanás para poder azucrinar. Conseguiu, mas ele não quer perder. Ele não quer perder. Ele sabe que ele já é derrotado. Mas o que ele puder fazer para destruir, perturbar, causar discórdia, tá? Fazer e trazer a confusão, porque a finalidade dele é roubar, matar e destruir. Se ele conseguir permanecer fazendo isso, é lucro para ele. Então essa guerra, essa batalha espiritual, tá? Ela vai acontecer nas regiões celestiais. E aí a gente pode dar a suposição aí, o exemplo de Daniel, que pediu, tá, uma resposta para Deus em relação a algo que ele precisava, mas Deus liberou naquele momento, mas ficou retido durante 21 dias. E aí depois veio a resposta, mostrou tudo o que tinha acontecido. Então assim, enquanto nós dormimos, o mundo espiritual não para. Enquanto nós estamos trabalhando, o mundo espiritual não para. Nós não estamos vendo, mas ele funciona. Ele funciona e funciona mesmo. E você sendo uma carne, alma e espírito, você pode sim, tá,
atuar nessas regiões. Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos estar orando o tempo todo e orando em espírito. Porque é no espírito, é nas regiões celestiais que a gente derruba as coisas. Então tem muita gente que se cansa porque não está vendo resultado. Não vê resultado porque não está fazendo de forma certa. Não é de forma certa trazendo peso, condenação e julgo para você, não. Nem julgamento. É fazer da forma correta. Tá? É você estar buscando a Deus. Porque quanto mais você busca, mais intimidade você tem com Deus, mais Ele se move para você. Toda vez que você age e Deus reage à sua reação, Ele vai estar sempre te dando vitória nas suas atitudes. Mas não vai te dar derrota, Ele vai te dar vitória. Então, se você tiver uma decisão em relação à sua vida e à vida do seu cônjuge, Ele vai te dar vitória nisso. Se você não fizer nada, nada vai ser feito. Então, o que você precisa entender, sim, se o seu cônjuge mudou de uma hora para outra, na verdade não é de uma hora para outra, ele mudou, ele era uma pessoa e não é mais, tenha certeza que algo espiritual, que algo feito, trabalho foi feito, está sendo feito, foi colocado, foi arriado em algum lugar para permanecer, principalmente com os homens. Principalmente com os homens. Se você quiser dar o seu like, eu agradeço. Tá? Esse é um vídeo simples, sem referências bíblicas, né, aonde eu vou colocar, mas é real. É real porque eu sei. Eu sei o que eu fazia. Eu sei o que eu via. Fiz vários trabalhos, arriei vários trabalhos para término de casamento onde a amante queria o esposo da outra. Vários. Então, é bem possível, sim, que o seu esposo ele esteja, tá, sobre a atuação de um feitiço. Tá? Então, nesse momento, eu estou encerrando esse vídeo e queria fazer rapidamente nessa finalização, comentar uma coisa com você. Eu soltei 2 vídeos falando sobre namoro, casamento, noivado, divórcio, segundo casamento. Eu recebi várias ameaças, xingamentos através de WhatsApp. Gravei o número de todo mundo, tá gravado. Eles são tão espertos que eles mandaram mensagem. Tá? E eu não sei o que aconteceu no YouTube, mas o vídeo foi classificado tipo como um spam, alguma coisa. Mandou uma mensagem para mim o YouTube dizendo que estava violando as regras da comunidade, que era para poder excluir. Eu não excluí, eu deixei, mas aí logo depois o YouTube foi lá e derrubou os 2 vídeos, que fala sobre casamento, fala sobre união estável, fala sobre segundo casamento. Eu vou voltar a fazer esse vídeo. Tá? Vou voltar a fazer esse vídeo. Vou fazer um roteiro e vou voltar a fazer esse vídeo. Aguarde aí que eu vou trazer de volta esse vídeo. Tá bom? E ele saiu justamente por esse motivo. Tanto que eu fiz até um vídeo curto falando sobre as ameaças que eu sofri. Vou procurar soltar mais vídeo para você poder entender o que está acontecendo. Então é isso. Provavelmente, tá? Na grande maioria, o cônjuge que mudou totalmente a atitude, ele está sobre influência do mal, sim. E você precisa se posicionar, restaurar a sua vida e lutar pelo seu casamento. Lute pelo seu casamento. Se você não quiser lutar pelo seu casamento, não tem problema, tá tudo bem. Mas eu vou sempre aconselhar você a lutar pela sua família, a lutar pelo seu casamento. Foi para isso que Deus me chamou, tá? E eu vou fazer de tudo para ajudar você. Desculpa mais uma vez aquelas pessoas que eu não consegui atender ainda, mas eu vou chegar a você no WhatsApp, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo vídeo.